Oi para vocês. Eu sou o Rafael, tá? E eu vou trabalhar algumas das questões aí de história do século XIX com vocês para poder pensar melhor o anarquismo. Deixa eu só avisar, quer dizer, primeiramente, na real, né, queria agradecer o Felipe, todo mundo que me chamou aqui, a Elisa, o Rafael e todo mundo que está aí, por ter me convidado para falar aqui, né? Assim como a maior parte de vocês, eu não sou nenhum pesquisador aprofundado no anarquismo, leio bastante sobre isso faz muitos anos já, por conta de militância, por conta de gostar do assunto, por conta de influência de amigos, mas eu me considero bem menos apto do que seja o Rafael, seja o Felipe, assim, que para mim são os caras mais cabeçudos que eu conheço em relação a esse tema. Mas fico bem feliz por poder estar aqui falando com vocês. Acredito que eu tenho alguma coisa a falar sobre esse assunto, tá? A exposição que eu vou fazer aqui com vocês, basicamente vai ser da seguinte forma. Eu vou apresentar para vocês, em linhas gerais, o que é esse século XIX, em qual aspecto que esse século XIX possibilitou que se formassem movimentos anticapitalistas das mais variadas matizes. Só que, tem um detalhe. A partir do momento que é um negócio muito amplo, no século XIX, na minha cabeça, de vários historiadores, ele vai lá da Revolução Francesa, em 1789, e chega até a Primeira Guerra Mundial, em 1914, ou seja, nesse tempo historiográfico, né, não no tempo cronológico, é muita coisa para falar. Obviamente, isso aqui é um recorte, igual todos os dias tem sido assim aqui. Vocês têm visto que é sempre um recorte em cima de alguns temas, em cima de algumas partes da história. Evidentemente, não dá para falar de tudo com profundidade. A ideia nem é essa também, tá? Sendo assim, eu coloquei aqui para a gente entender uma série de citações de historiadores, de testemunhos da época, cartaz da época, um monte de coisa aqui que em algum momento eu vou ficar lendo, em algum momento eu vou falar rapidão com vocês, tá? Não se preocupem em ficar anotando desesperadamente o que aparecer escrito aqui, porque esse arquivo eu vou mandar para o Felipe depois por e-mail, eu vou disponibilizar, depois vocês veem no computador direitinho, tá? E a ideia é exatamente essa, conseguir pincelar esses elementos do século XIX, entender o que é essa formação do mundo contemporâneo, tá? Para ver como que daí surgiu a possibilidade de romper com o capitalismo. É interessante que é no século XIX que se forma isso que a gente chama de capitalismo, como a gente pensa hoje, não meramente quando vai se formando desde a Idade Moderna, ele se consolida de verdade mesmo no século XIX, e é no mesmo momento que começa a surgir também as vontades, as necessidades de romper com esse sistema, tá? E a gente vai tentar apontar para esses elementos aí, ok? Logo de cara, então, começando a nossa discussão, tem um historiador que a gente, do meio anarquista, a gente gosta sempre de apontar o dedo nele, falar bem mal dele, que é o Hobsbawm, tá? Eu acho o historiador o máximo, só que, em relação àquilo que ele fala sobre anarquismo, é bem lastimável mesmo, porque basicamente ele não entendia nada sobre anarquismo, nada, tá? Só que como ele é uma puta de uma autoridade na historiografia, as coisas que ele fala muitas vezes são tomadas como verdade meio que automaticamente. E qualquer pesquisa um pouco mais profunda vê que, em relação a esse tema do anarquismo, o cara vacilou, assim. Ele falou muita coisa de achismo. A passagem, dentre tantas que eu acho bem estranhas dele, é uma que ele está falando sobre a Revolução Russa. Ele fala da questão do Lenin e os bolcheviques terem sido benevolentes, ele usa esse termo mesmo, né? Eles foram benevolentes com os anarquistas durante a Revolução Russa. É algo que não se trata simplesmente de uma interpretação histórica diferenciada, não, é um delírio da cabeça dele. Então, assim, para pensar o anarquismo, acho que esse cara não manda bem, mas para pensar o que é essa formação do mundo contemporâneo, essa época que a gente vive agora, esse cara é fundamental. Por isso eu vou falar sobre ele, vou falar sobre outros caras aí. Permanentemente aqui, então, a gente vai ter essas citações aí. Como eu dizia, algumas eu vou ler, outras eu vou meio que passar, assim, apontar umas coisas, né? Eu começo com essa citação do Hobsbawm, que ele chama a atenção para o seguinte, né? A alteração na concepção de tempo dessa época aqui, na hora que ele aponta que é somente no mundo contemporâneo que surge essa ideia que para nós é tão comum hoje em dia, a ideia de centenários, sabe? Vira e mexe a gente pega alguma comemoração, alguma celebração que faz 100 anos que não sei o que, não sei o que lá, faz 200 anos que, sei lá, né? Isso começou a ser pensado dessa forma somente no mundo contemporâneo, somente a partir do século XIX.
na hora em que surge esse tipo de concepção de tempo, que encara a história da humanidade de uma forma progressiva, muitas vezes, inclusive, né, como se fosse uma linha. Vocês podem reparar que a maior parte das vezes que vocês pegaram uma linha do tempo, ela é uma seta apontando para frente, né? Algo que por si só é complicado de pensar dessa forma. Primeiro, que o tempo não é uma linha. Segundo, que o tempo não é uma seta, né? É a tentativa de limitar e demonstrar que o tempo é algo que está apontando para frente, encaminhando para algo de preferência melhor, né? Aquela linha do tempo clássica, você sai da pré-história e chega até os deslumbrantes dias de hoje. Isso é formulado no século XIX. Essa ideia de que a humanidade caminha em constante progresso, quanto mais ciência, mais progresso. Tanto é que eles dividem os povos entre os povos que têm a produção escrita, têm a cultura letrada, têm o desenvolvimento científico, né? E estes estão caminhando em direção a um porvir de glória científico. Eles dividem esses povos com aqueles que são as chamadas culturas ágrafas, né? Ou seja, culturas sem escritas, como se fossem povos sem história, tá? Esse tipo de mentalidade, que passa a ter essa crença na ciência, no progresso, isso surge no século XIX. É uma forma diferenciada de interpretar a existência humana como um todo e, portanto, é uma forma diferenciada de interpretar o que é a passagem do tempo. Ao mesmo tempo, se você está falando em centenário, está escolhendo alguma coisa para lembrar, está escolhendo algo para ser celebrado. É centenário do que exatamente? É centenário desses vários elementos, no momento que eles começam a falar de centenário, né? Centenário desses vários elementos, desses vários eventos que inauguram isso que a gente chama de mundo contemporâneo hoje. Ele chama a atenção para isso, o Hobsbawm, dando dois exemplos, né? No caso, ele fala sobre a Declaração de Independência dos Estados Unidos e sobre a Revolução Francesa, né? Como que esses eventos foram celebrados naquela época e como que a celebração disso daí marca essa mudança de mentalidade, essa nova forma de interpretar o que é a passagem do tempo. É importante começar isso aqui porque a gente está falando de um novo tipo de ser humano. Permanentemente, eu vou tentar lembrar disso daí na nossa discussão, que o século XIX, ele marca uma ruptura em relação a simplesmente tudo aquilo que havia antes dele. E quando eu digo tudo aquilo, significa em relação a milênios de história. Basta a gente pensar que as revoluções mais importantes para o mundo atualmente surgem aí, que são as revoluções burguesas e a Revolução Industrial, tá? O mundo da forma como a gente pensa hoje, e é o mundo que vai tornar possível que surjam esses anarquistas, marxistas e outros istas por aí, esse mundo ele é resultado diretamente dessas transformações que operam no século XIX, tá? Então é importante entender que assim, tudo está se alterando. E tudo significa tudo mesmo. O planeta Terra como um todo. É diferente de você pensar algo que está acontecendo somente na Europa. E aí, com essa visão de história ocidental, que acha que isso está acontecendo na Europa, está acontecendo em todo lugar, e na real era só na Europa. Não. Efetivamente, aqui nós temos mudanças que se operam no planeta Terra. Tá? Nessa mesma linha, existe um outro historiador interessantíssimo, o Stephen Kern, que ele faz um estudo justamente para tentar entender isso daí. O que são essas novas concepções sobre tempo e sobre espaço também, né? E ele aponta que é a partir desta mesma época que a gente está tratando aqui que surge essa ideia de simultaneidade, né? Para nós isso é tão comum, as coisas acontecerem todas ao mesmo tempo, de uma forma acelerada, todas simultâneas. Ele aponta como que, seja na arte, seja em romances, seja no cinema, na física, na psicanálise, em qualquer vertente científica ou artística que você for pegar para analisar, a partir dessa época, eles trabalham com esse conceito de tudo é simultâneo. Ou seja, um tempo que se acelera, ao mesmo tempo os eventos que vão se avolumando um sobre o outro, e o que gera uma percepção diferenciada não só do tempo, mas do espaço como um todo, né? O que é esse mundo do século XIX que possibilita, afinal de contas, essas experiências extremas e ao mesmo tempo aceleradas que nós temos, né? Basta a gente pensar no cotidiano que nós vivemos hoje no século XXI, como que é difícil para a gente conseguir compreender as coisas por conta desse negócio de ser simultâneo tudo, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes de começar essa exposição aqui, e a gente está falando dessa situação lá na Turquia, desse atentado do Estado Islâmico, que mataram 32 militantes, negócio pavoroso lá que aconteceu. Acho que vocês viram pela internet isso aí, se não viu, vale a pena ir, porque é um negócio triste pra caralho mesmo, né? E
é muito curioso, porque pensa essa questão da simultaneidade. Sobretudo hoje, né, nessa época de internet e redes sociais, a gente não sabe exatamente para onde a gente aponta, para onde a gente fica a nossa bandeira, sabe? Hoje a gente vai falar sobre esses atentados na Turquia, né? Só que aí amanhã a gente vai ter que falar de novo, sei lá, do Eduardo Cunha dando um golpe, né? Daí amanhã a gente vai falar de novo dos reaça marchando na Avenida Paulista, saca? Daí no dia seguinte vai ter mais algum assunto inacreditavelmente importante pra caralho também, e que assim, uma coisa vai atropelando a outra. São infinitas causas, uma se sobrepondo sobre a outra, todas são extremamente importantes e basicamente não dá pra você se focar em tudo. Basicamente não dá pra você abraçar tudo dessa forma. Esse tipo de situação que a gente vive hoje, que para nós parece tão inovadora por conta dessa ascensão de redes sociais de uns 7 anos para cá, isso é algo que vem do século XIX. É algo novo na história. Não há espaço para experiências muito prolongadas, não há espaço para a preservação de memórias e compreensões. Uma coisa vai atropelando a outra incessantemente, tá? É interessante que é exatamente nesse tipo de sociedade contemporânea que vai surgindo, que rompe com tudo aquilo que havia até então, é nesse tipo de sociedade que os caras vão começar a pensar um negócio chamado revolução. Porque a revolução, com esse conceito político que a gente carrega hoje em dia, né, não meramente esse conceito de estudos astronômicos que havia nessa palavra ao longo de toda a história, né, essa ideia de revolução seria exatamente isso daí. Essa alteração bruta, veloz, acelerada, de tudo, saca? Esse tipo de situação passa a ser pensada no mundo contemporâneo. Eu alerto isso pelo seguinte: se a ideia aqui é discutir o anarquismo, e vocês estão vindo aqui todos os dias embaixo de frio e às vezes até de chuva para pensar o anarquismo, é fundamental entender a época em que ele surgiu, tá? Não apenas ele, mas ele especificamente, tá? É fundamental entender o que possibilitou que esses caras, de repente, tal qual nós estamos aqui agora, eles falam: quer saber? Eu acho que está tudo errado, eu quero destruir tudo, né? E construir um bagulho muito mais da hora depois, né? Esse tipo de situação era impensável até 100 anos atrás dessa época, né? Era impensável, pelo menos assim, ninguém fazia planos dessa forma, tá? Então, essas alterações, que é aquilo que no âmbito da historiografia o pessoal vem chamando faz um tempo já, né, de transformações nas mentalidades, tal, né? Esse tipo de transformação, esse tipo de operação diferenciada na cabeça das pessoas para interpretar a realidade de uma forma completamente nova, é isso que torna possível a gente achar possível ainda hoje que é completamente viável demolir tudo isso que está aí e conseguir construir alguma coisa nova. Independente se demore 10 anos, 10, sei lá quanto tempo, a gente acredita que é possível, tá? Se fosse no século XVIII, a gente não acharia tão possível assim. Se fosse antes, então, a gente ia falar: eu vou dormir, né? Aqui não. Aqui é bem mais viável por conta dessas mudanças, tá? Nesse sentido, gente, a gente pode pegar, acho que todo mundo está enxergando aí, né, uma das obras mais importantes de um dos artistas mais importantes do século XIX, que é o pintor espanhol Francisco Goya. O Goya, que acho que grande parte de vocês sabem, ele era pintor da corte espanhola no momento em que a corte foi, que a Espanha, né, foi invadida pelas tropas napoleônicas, né? É interessantíssimo isso, porque você pega essa transição do mundo do antigo regime, do mundo dos reis absolutistas, do mercantilismo e tudo mais, essa transição dessa época, tá, para o mundo contemporâneo, para o mundo liberal burguês, no plano das artes visuais, um dos caras que melhor representa isso daí é justamente o Francisco Goya, tá? Ele vai de uma arte que retrata meramente o cotidiano da nobreza, de uma das nobrezas mais ricas que já houve na Europa, que é a nobreza espanhola, retratando os caras nas suas salas, nos seus jantares, nas suas poses de nobreza. Ele consegue sair disso e cair para o extremo de uma arte subjetiva, uma arte que retrata as angústias individuais, uma arte que retrata todo o universo onírico que se passava na cabeça dele, algo que até então ninguém fazia, tá? Talvez um cara fizesse na Inglaterra, que era o William Blake, mas ninguém, assim. É um cara que representa uma ruptura, portanto, né? Por algum motivo, ele opta por fazer algo completamente diferenciado de todos os outros artistas da época dele. E ao dar espaço a essa subjetividade, naquela Espanha católica fervorosa, a Espanha do antigo regime, na qual a Inquisição era a mais poderosa de toda a Europa, era a única Inquisição ainda vigente na Europa, o Goya vai e resolve retratar temas pagãos. Por exemplo, temas da mitologia greco-romana, tá?
E é interessante a maneira como ele retrata isso daí. Ele coloca o deus do tempo, né, o Saturno, tá, para os romanos, né, o Cronos para o grego. E ele coloca uma passagem, né, que vocês sabem que o Saturno, ele devorava os seus filhos, inclusive um dos ditados mais comuns na antiguidade era justamente isso daí, o tempo devora tudo, não só pelo fato que o tempo não permanece, né, não possibilita que nada sobreviva, mas que nas histórias mitológicas ele devorava inclusive seus próprios filhos, tá? E aí a história tem continuidade, depois a gente vê na mitologia o que quer dizer. Mas, ele retrata exatamente o momento em que o Saturno está lá, brincando de devorar seus próprios filhos. É curioso que quando a gente imagina isso numa história mitológica, a gente imagina, sei lá, um deus pegando um filho e abocanhando, né? Aqui não, ele resolve retratar de uma forma extremamente visceral, sabe? Com sangue jorrando, né? Um deus alucinado que está lá, sabe, mordendo, arrancando um braço depois de ter mastigado uma cabeça, babando sangue. Ele está meio que engolindo, mas tentando respirar ao mesmo tempo, com um ar desesperado, sabe? Parece um nóia alucinado, feliz da vida que conseguiu algo que ele queria tanto, ele não tinha, né? E com uma forma de meter as suas pinceladas aí, que vai ser uma forma mais característica quando a gente pega a arte do final do século XIX. Você olha, por exemplo, aquelas correntes das vanguardas artísticas modernistas, principalmente o expressionismo. Esse jeito de retratar de uma maneira meio deformada, com umas pinceladas rápidas e espaçadas, assim, para essa época ninguém fazia isso. Ele resolve registrar isso daí dessa forma, né? Por que é interessante isso, além dessas especificidades das técnicas do Goya? É legal pelo seguinte, o século XIX ele vai ser muito isso daí mesmo, em dois aspectos. Primeiro, essa questão do indivíduo, o indivíduo desesperado, o indivíduo que é devorado pelo tempo, o indivíduo que tenta devorar o tempo, o indivíduo que, afinal de contas, não se encontra. Isso aqui, feito no começo do século, retrata bem qual que é esse espírito desse momento aí, qual que é a mentalidade da época de total desconforto com essas rupturas que estão acontecendo. Ao mesmo tempo em que é essa questão do indivíduo que não consegue se encontrar, que a gente vai trabalhar mais aqui hoje, você tem também essa questão que a gente está falando desde o começo, né, que é a questão do tempo mesmo. Essa aceleração do tempo que não perdoa nada. Não é mais o tempo religioso, não é mais o tempo da natureza, é o tempo da fábrica, é o tempo da aceleração do mundo burguês. Com essa simples obra, quer dizer, simples nada, né? Embora ele deixasse no quintal dele, essa obra muito curiosa, ficava de enfeite no quintal dele, né? Com essa obra bem legal, ele consegue demonstrar bem o que está acontecendo aí e registrar que é uma era de catástrofe que se apresenta, tá? Enfim, a gente pode pensar no Goya, a gente pode pensar uns outros elementos aí também para olhar para o século XIX. Ele é completamente marcado pelo impacto da segunda Revolução Industrial, ou seja, um momento em que você vê o fenômeno das multidões, algo que era completamente inédito. Isso que pra gente é o nosso cotidiano, é a coisa mais normal do mundo, sabe? Centenas de pessoas no mesmo espaço, milhares de pessoas no mesmo vagão, sabe? A experiência das multidões, sabe? Determinado horário, todo mundo, aquela multidão infinita vai para um lugar, né? Vai para o trabalho. Daí, determinado horário, a multidão volta, sabe? Esse comportamento de manada da multidão, né? Um faz uma coisa, todo mundo começa a imitar, em desespero total, essa coisa alucinada. Isso não existia antes. Nas cidades da Idade Média, nas cidades da Idade Moderna, isso não acontecia. Esse tipo de fenômeno de multidões, essa coisa que aniquila a sua identidade, aniquila a sua individualidade, que mantém você somente mais um lá preso no trem, sentido calmonviano, tá ligado? Esse tipo de situação, ele é totalmente fruto do mundo contemporâneo. E da industrialização também, que é o que possibilita esses grandes transportes para massas urbanas. Massas urbanas que vão para o mundo do trabalho da burguesia, o mundo do trabalho das fábricas, tá? Com as tecnologias características da segunda Revolução Industrial. Em cidades que não eram mais cidadezinhas com ruas de terra, mas sim com paralelepípedos, cortadas com trilhos de bondes e não mais, sabe, com cavalos, burros e animais cagando no meio da rua. Bondes elétricos, ao mesmo tempo que você vê a iluminação elétrica pública e não mais o cara com um candeeiro apagando os lampiões da cidade, tá? Um cenário urbano que ele é substituído não mais aquelas torres de chaminés, torres das catedrais, das igrejas, mas sim as chaminés da fábrica.
O que dita esse ritmo dessas multidões alucinadas não é mais o sino da igreja, mas é sim o apito da fábrica ou então o relógio individual, né? Esse tipo de situação é o mundo do século XIX, esse mundo da aceleração do tempo, das multidões, das máquinas substituindo os seres humanos no processo produtivo. E a gente vai falar mais disso aí daqui a pouquinho, tá? Quando eu penso no século XIX, tá? Quando eu tento sintetizar o que é o século XIX na minha cabeça, eu penso sempre nesse conceito, que é ciência, nação e revolução. Não dá para entender o século XIX e, na real, não dá para entender nada do mundo contemporâneo sem pensar nessas três palavrinhas: ciência, nação e revolução. Basta você pegar qualquer discussão que você queira, qualquer uma, do século XIX, do século XX e do século XXI. Em algum momento dessa discussão, não importa qual seja essa discussão, você vai ter de recorrer a algum desses conceitos aí. E são conceitos que são importantes a partir de agora, a partir do mundo contemporâneo. Se estivéssemos um século atrás, estivéssemos no mundo do antigo regime, não seria ciência, nação e revolução. Seria, sei lá, fé, religião, né? Em vez de ciência. Em vez de nação, seria os súditos leais ao rei absolutista. Em vez de revolução, seria a permanência, tá? Esse tipo de mudança é agora. E mostra o que é esse novo mundo que está para vir por aí. Os nossos dilemas ainda são esses dilemas relacionados com algum desses três temas aqui, tá? Quando a gente pensa em ciência, a gente está pensando, afinal de contas, numa estrutura na qual as igrejas, como um todo, elas têm menos poder. É curioso a gente falar isso hoje, né? A gente fala, nossa, as igrejas têm menos poder. O que é isso que a gente vive no Brasil, por exemplo, né? O Estado laico sendo totalmente estuprado, tá ligado? Só que nem se compara com o que era anteriormente, porque assim, antes do século XIX, existir significava existir mediante Deus. Existir significava existir de acordo com algum tipo de religiosidade. A religiosidade basicamente explicava tudo da existência, tudo. Não havia possibilidade de você pensar o seu pós-vida, né? Pensar o seu cotidiano na vida sem pensar em algum momento a questão religiosa. E agora não mais. Agora você vê um espaço cada vez maior da ciência, que é fruto diretamente da segunda revolução industrial. Não que ela tenha inventado a ciência, mas ela vai mudar completamente a forma como se pensa a ciência. De repente a gente está falando de uma sociedade aqui bem idêntica à nossa. Um momento que ninguém daqui dessa sala, creio eu, ninguém que está preocupado com a salvação da alma, sabe? Vocês estão preocupados com a salvação da conta bancária, né? Ninguém está preocupado aqui se vai ou não para o inferno. Vocês estão preocupados com questões estritamente do mundo material. Se você fica doente, você não vai... Quer dizer, às vezes alguns vão. Eu vou, por exemplo, né? Mas você não vai no curandeiro fazer uma reza braba, tá ligado? Você vai até a farmácia comprar um remédio feito no laboratório por um cientista. Esse laboratório que não funciona mais da genialidade do cientista louco, a sua curiosidade, mas é um laboratório financiado por uma grande empresa. Um laboratório que vai pesquisar aquilo que a grande empresa quer que ele pesquise. Isso é do século XIX. Esse tipo de mundo que a gente carrega até hoje vem daqui, tá? E é interessante, alguns temas que a gente vai tratar mais ao longo da nossa discussão hoje, essa ideia da ciência, ela não vai ser pensada somente com a questão do progresso. Ou assim, talvez até seja. No conceito do europeu ocidental, ele via tudo na ciência através do progresso. A ideia de que a ciência possibilita o avanço, né? Só que ele vai usar isso daí também para justificar todo e qualquer preconceito dele, toda e qualquer discriminação que ele tenha em relação aos povos não europeus. Então, de repente, você vê que práticas antiquíssimas na humanidade agora ganham uma aura científica, ganham um tom cientificista, vamos dizer assim, né? Por exemplo, a ideia do etnocentrismo, por exemplo, a ideia do racismo. E depois a gente vai aprofundar mais isso daí, tá? Enfim, é o século XIX, a ciência é a nação, é a revolução. Em relação à nação, pensa só, gente, para nós, hoje em dia, é muito consolidado isso daí, né? A ideia da nação, o nacionalismo, o Estado Nacional, são invenções típicas do século XIX. É importante detectar isso daí, porque um dos pontos mais importantes, o que diferencia o anarquismo de qualquer outra corrente anticapitalista, é essa rejeição ao Estado, tá? Ora, desde quando nós somos governados por esse tipo de Estado? Desde o século XIX, que é o Estado liberal burguês, tá? Esse tipo de organização do governo por meio de um Estado nacional é característico daqui. Ele surge de uma forma extremamente revolucionária. É interessante pensar isso daí. No momento em que surge o Estado, com as revoluções que vão tirando do poder reis absolutistas, era a coisa mais revolucionária que tinha. Assim, significa basicamente dizer que o governo não é mais uma propriedade privada exclusiva de uma família de nobres.
que vai ficar no poder 200 anos, sabe? Ou então, significa dizer que o governo não submete mais ao poder do Papa, saca? Independente de qual seja a região, o Papa mandava. Significa que o Estado é uma propriedade da nação, né? E a questão que fica é quem que representa a nação? Obviamente, na hora que a gente vê o século XIX, quem representa a nação é a burguesia. É ela que vai controlar esse processo de formação dos Estados nacionais. E para isso, vão se formulando essas fantasias, né? Que é o conceito de nação e nacionalismo. São temas extremamente difíceis a gente definir. Na verdade, eu nunca vi ninguém que tenha conseguido plenamente definir o que é nação, o que é nacionalismo, porque é muito subjetivo, sabe? Essa ideia do nacionalismo, né? É um sentimento, sabe? Esse sentimento que faz com que você tenha um sentimento de pertença a um território, um sentimento de identidade com as pessoas nesse território, por questões históricas, questões culturais, linguísticas, religiosas, né? Em torno desse sentimento de pertença, você se sente fazendo parte de uma mesma comunidade, né? E essa mesma comunidade vai ser chamada de nação. Ora, tudo isso daí é extremamente subjetivo e, portanto, pode ser moldado. Na hora que você está montando um Estado nacional, você vai definir quais são os calendários, os feriados, quais são os símbolos nacionais. O que vai ter na nossa bandeira? Nossa bandeira vai ter um mártir revolucionário ou vai ter um líder burguês, sabe? Quais serão os monumentos, símbolos nacionais espalhados pelas cidades com as estátuas? Vão ser os povos da terra ou os líderes das elites? Você consegue moldar isso daí de uma forma extremamente artificial. Extremamente. Então, a nação, ela é inventada e o Estado Nacional, ele vai ser inventado em cima desse conceito fantasioso, mas funcionou. O negócio está aí até hoje, a gente falando mal dele, atacando, mas conseguiu se estabelecer, tá? Por meio de uma série de mecanismos, mas está aí. E está aí desde quando? Está aí desde o século XIX também, tá? Enfim, é só você pensar, para quem não está entendendo isso daí, é só você pensar, isso que eu falei, a questão da bandeira, sabe? A gente é o único país do mundo, velho, que a gente tem um slogan positivista na nossa bandeira, sabe? Essa ideia do ordem e progresso, que surge no século XIX, o positivismo, essa crença na ciência de que a humanidade evoluía conforme a ciência, né, rumo a um negócio chamado Estado positivo, de pleno poder dos militares, dos cientistas e sábios. Era um papo meio desse, né, essa filosofia aí, que foi uma moda ideológica do século XIX, o positivismo. E que, assim, em nenhum lugar o pessoal levou isso muito a sério. Quer dizer, alguns levaram na Alemanha, um ou outro falava sobre isso na França, e nada muito além disso, sabe? Só que aqui no Brasil a galera adorava isso daí, principalmente os militares, são os caras que vão proclamar a república, saca? E aí na hora que eles proclamam a república, eles pegam uma das frases do principal teórico do positivismo, o Augusto Comte, que era o amor por princípio, a ordem como base e o progresso como fim. E fazem uma bandeira, amor, ordem e progresso. Só que o amor não entrou, né? Ficou só ordem e progresso. E ficou o único país do mundo que tem uma bandeira positivista, né? Você pega, por exemplo, a bandeira do Butão, né? A bandeira do Butão tem um dragão na bandeira do Butão, é bem mais legal do que um negócio positivista, saca? Mas é essa ideia, enfim, você pode moldar isso daí. Você está inventando algo, você vai lembrar de coisas e esquecer outras, né? É uma questão de pensar nessa formação dos Estados nacionais, quem foi silenciado e quem não foi, né? E aqui vem a parte que mais nos importa, que é essa questão da revolução, né? Porque, assim, não tem só um projeto revolucionário. Movimentos nacionalistas se apresentavam de forma revolucionária aqui. Movimentos liberais burgueses também. Movimentos anticapitalistas também. Então, se a gente fala dessa disputa entre revolução, a gente está pensando entre qual tipo de revolução que vai ser. Vai ser a revolução anticapitalista, tá? Ou vai ser a revolução liberal burguesa. No século XIX, você tem os dois. Mas, evidentemente, um dos dois venceu a guerra e ganhou até hoje, né? O liberalismo burguês. Ele chama atenção para o seguinte, isso daí. Toda essa questão aí. Chama atenção para o seguinte. Algo que era impensável até essa época passa a ser completamente viável a partir de agora, que é essa ideia de, permanentemente, o ser humano se ver dotado de uma liberdade e tentar buscar essa liberdade, afinal de contas, né? Olhando para as épocas antes do mundo contemporâneo, dificilmente você vê, quer dizer, não dificilmente, não é nada raro, mas o mais comum
são pessoas que, de uma forma ou de outra, sobretudo entre a população mais pobre mesmo, entre as grandes massas, seja urbanas, seja as camponesas, um tanto quanto de aceitar o mundo em que está. Em qual aspecto? Se você é um camponês hoje, quando você é criança, você vai ser até o fim da vida, e isso é a vida, tá? Se você é um artesão faminto no centro urbano, você vai ser assim até o fim da vida, né? Essa ideia de que não existe a possibilidade de alteração na sua classe social, essa ideia de que não existe a possibilidade de alteração nas suas condições. São as chamadas sociedades organizadas em ordens ou estamentos. Foi assim desde quando? Sei lá, desde a Idade Média, tá ligado? Milênios. É o mundo contemporâneo que vai possibilitar que haja essa possibilidade de, vamos romper com a condição que estamos agora. Vamos buscar mais e mais liberdade. Ninguém ficava no meio da rua antes falando de liberdade. Era no máximo uma discussão sobre liberdade de consciência religiosa. A liberdade de não seguir a religiosidade do rei ou de não seguir a religiosidade do papa, saca? Agora, isso de... Que tal se a gente guilhotinasse o rei e depois a gente fizesse as leis numa ordem completamente fundada em cima da nossa liberdade? Isso começa a ser pensado a partir do mundo contemporâneo do século XIX, tá? E gera uma angústia, tá ligado? Que liberdade é essa, né? Qual o tipo de liberdade que a gente vai defender agora? A gente vai defender, afinal de contas, a liberdade coletiva ou a liberdade individual? Qual é a liberdade que consegue efetivamente possibilitar a felicidade do indivíduo? Felicidade. Esse é um conceito contemporâneo também. Essa ideia de que o ser humano ele deve ser livre para buscar a sua própria felicidade. Ninguém falava isso no século XVIII, eles começam a falar isso daí na virada do século XVIII para o século XIX. Deve ser livre para buscar a sua felicidade, saca? Enfim, e como você atinge a felicidade? Com a liberdade coletiva ou com a liberdade individual, né? É claro que isso aqui é uma questão jogada assim no ar. Na hora que a gente pega para entender os clássicos anarquistas, principalmente o velho Bakunin, né? É impossível existir liberdade individual. De acordo com o Bakunin, se você se vê como livre no mundo liberal burguês, você é tão escravo quanto qualquer um, a questão é que você tem mais poder de compra. É isso que te dá um pouco mais de espaço na jaula. Mas pro cara do mundo aqui dessa época, mano, ele não leu Bakunin, ele não sabe o que é. Ele sabe que ele vê isso daí. O que eu vou fazer? Eu vou tentar me esforçar para ganhar uns shillings a mais lá na fábrica, ou eu vou me juntar com os meus amigos, vou tacar fogo na fábrica. Pra gente é uma questão tão óbvia, porque aqui todo mundo pensa igual, tá ligado? Entre nós aqui, todo mundo quer matar todo mundo, né? Mas pra esse cara dessa época não é nada tão óbvio, não, tá? Enfim, isso chama atenção, sabe pra quê? Parece que tá falando algo que tá falando do Goya, sabe? O que é a existência, o que é o indivíduo que está surgindo no mundo contemporâneo? Como ele consegue se situar perante isso, velho? Tudo mudou, mano. Tudo mudou, fazer esse exercício de novo, sabe? Se estivéssemos no mundo do antigo regime, sabe? Aqui seria permanência da religião, estabilidade, em vez de evolução, permanência ou então um tempo cíclico, religioso, racismo e etnocentrismo sempre teve, né? Não teria nacionalismo, não teria estados nacionais, não teria o romantismo, não teria nada disso. E agora, num espaço de coisa de 50 anos, sabe? O mundo mudou. Matamos todos os reis que a gente podia, acabamos com o poder da igreja, consolidamos nosso poder de burguês e a sociedade se alterou totalmente. Então, são essas questões, na minha opinião, que estão presentes no mundo contemporâneo se formando, tá? Só mais um exemplo disso, gente. Esse é um dos artistas mais interessantes para a gente ter conhecimento, que é o Gustave Courbet. Ele representa aquilo que, quando a gente vai estudar escolas artísticas, né, seria o realismo, tá, no século XIX. Não que ele só fizesse arte realista, ele faz outras coisas também, mas ele é mais comumente apontado como um pintor realista, né? Essa ideia do realismo no século XIX era justamente uma ruptura com o romantismo para, em vez de ficar falando meramente de questões do indivíduo, de questões subjetivas, ou então de falar da origem das nacionalidades, da cultura local, de repente, impactado pelas experiências da Segunda Revolução Industrial, os caras querem falar, afinal de contas, da realidade do mundo do trabalho, das pessoas que dão mal do mundo do trabalho, os pobres da cidade, tá? E os realistas optam por registrar isso daí, é bem interessante. E aí, nesse sentido,
o Courbet ele vai além disso. Ele não faz daí de registrar o mundo do trabalho meramente. Ele tem toda uma militância política extremamente carregada, tá? Ele era amigo pessoal do Proudhon, inclusive. Não sei se vocês já viram, mas uma das pinturas mais famosas do Proudhon, que é o Proudhon mexendo na barba, assim, sentado, moscando, ele que pintou, né? Ele, durante a Comuna de Paris, ele foi uma espécie de ministro das artes, assim. Foi um dos caras mais linha de frente, conclamando os artistas da França a participar da Comuna de Paris. Então, assim, o cara é foda, mano. Na real é esse, o cara é foda pra caralho, tá? E, na hora de fazer o autorretrato dele, diferentemente do que outros artistas da época faziam, o que é o autorretrato? Você fica lá se olhando, se pintando, né? E você faz lá você se olhando, se pintando. Ele não. Ele faz o bom e velho indivíduo angustiado. Bom e velho nada. O novo indivíduo angustiado. Um cara que olha, se desespera, puxa os cabelos, passa a mão na cabeça, não entende nada, regala os olhos. Por quê? Porque ele não reconhece aquilo que ele está vendo. Se é um autorretrato, eu vou pressupor que ele está olhando no espelho. Se ele está olhando no espelho e tem essa sensação de desespero, sabe? De dúvida, de choque, de susto, né? Significa que ele não reconhece o indivíduo na frente dele. E afinal de contas, essa é a pergunta. O que é o indivíduo a partir dessa multiplicidade, dessa simultaneidade das experiências do mundo contemporâneo? Enfim, é a angústia de tudo aquilo que se transforma e da possibilidade de buscar uma liberdade que está na sua frente. Você é livre. O governo diz que eu sou livre. A revolução foi feita e falou de liberdade, igualdade e fraternidade. E eu não me sinto livre. Então, o que eu tenho que fazer para ser livre? Sei lá, não sei. Quer dizer, ele sabia, ele queria fazer a revolução, né? Mas deu tudo errado. Depois que o Comuna de Paris roda, né, que o pessoal foi morto lá, ele ficou um tempo preso, daí ele se exilou e morreu no exílio, sem uma dó daí, tá ligado? Mas, enfim, isso só pra gente entender que a gente está conversando aqui do mundo contemporâneo, tá? O que inaugura o mundo contemporâneo é a Revolução Francesa. Não só a Revolução Francesa. Se for pensar numa revolução liberal burguesa, que acabe com o poder de uma dinastia absolutista e instaura um liberalismo burguês, você tem isso na Inglaterra com um século de antecedência em relação à França, né? Se for pensar na independência dos Estados Unidos, você tem, pelo menos uns 10 anos de dependência em relação à França, tá? Se você for lembrar que essa não é a última revolução burguesa, que vão vir muitas outras depois dela, se você for considerar as independências que ocorrem na América, tudo isso daí são revoluções liberais que instauram estados liberais burgueses, tá? E, enfim, inaugura o mundo contemporâneo. Só que teve uma que foi a mais importante de todas. Teve uma que efetivamente conseguiu expandir seus ideais e foi influência para tudo. E efetivamente teve impacto global. É interessante isso, né? Um negócio que rolou na França, sabe? E nos primeiros momentos o negócio estava rolando só em Paris, mano. Deu um impacto global. Na América, na África, na Ásia. Não teve parte do planeta Terra que ficou sem sofrer impacto disso daí, né? Isso aqui chama a atenção para alguns pontos fundamentais que a gente desconsidera um pouco, né? Por exemplo, por conta da Revolução Francesa, e é isso, é o mundo que surge a partir daqui, tá? Desse movimento que a gente pensa, que a gente se encara como cidadão, né? Que a gente vê essa ideia de igualdade de todos perante as leis, de poder participar de forma coletiva das tomadas de decisão, né? Esses conceitos essenciais para nós hoje em dia, tá? A ideia que essas diferenças de classe devem ser abrandadas ou até mesmo suprimidas, tudo isso surge a partir da Revolução Francesa, né? Isso para mim, eu que sou professor, tá ligado? É uma coisa que eu sempre falei para a molecada que eu trabalho, mas eu nunca entendi para mim, assim, eu falava, presta atenção sobre isso, mas não sabia, né? Eu entendi sem querer uma vez, né? Que eu falava, mano, como assim? Esses caras inauguraram a era contemporânea, saca? Quer dizer, então, que aqueles parisienses do século XVIII, os caras numas ruas de terra, assim, com galinha na rua, vestindo aquelas roupas do século XVIII, saca? De peruca, mano. A galera usava peruca no rolê, sabe? Ou então, quem não tinha peruca, usava aqueles uns tecidos com uns nós, assim, um pessoal bem diferente da gente, falando francês. O que esses caras, tá ligado? São contemporâneos a mim, vivendo em São Paulo, século XXI. Eu entendi isso daí uma vez que eu tava num rolê, e aí eu vi uma pessoa tatuada lá, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Eu falei, que bosta, tá ligado? O que eu pensei, a segunda coisa que eu pensei, eu falei, o que eu tenho a ver com isso, né?
Mas aí eu falei, nossa, mas pode criar isso aí, né? O que ia me assustar, mesmo, se essa pessoa tivesse tatuado lá, tirania, opressão, escravidão. Aí eu falei, nossa, fascista no rolê. E não, assim, tava lá, liberdade, igualdade e fraternidade. Por quê? Aí que eu entendi que os nossos valores são os mesmos. Uma pessoa que no São Paulo, no século XXI, opta por grifar na pele para sempre os mesmos lemas da Revolução Francesa, é o reflexo disso, sabe? Que os valores que nós temos hoje são os mesmos dessa época e são fundados a partir de agora. É a partir de agora que você pode gritar para onde você quiser, liberdade, igualdade e fraternidade, e que não vai vir um rei absolutista guilhotinar a sua cabeça, né? Agora, se você complementar a frase com a abolição da propriedade privada dos meios de produção, aí alguém vai vir te guilhotinar assim, né? Fica só na liberdade, igualdade e fraternidade, né? Por mais legal que ela tenha sido a Revolução Francesa, ao falar da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, ao abolir a servidão, ela tinha uma série de limitações. Por exemplo, um dos temas mais de pancadaria entre os caras que participavam da Revolução mesmo era essa questão da igualdade perante as leis, e que ela não era suficiente. Era necessário que houvesse também uma igualdade econômica. Isso já estava presente na Revolução Francesa, esse tipo de discussão que vai ser tão fundamental para entender o que vai ser o socialismo depois, né? E aí, no meio da Revolução Francesa, explode um negócio chamado de conspiração dos iguais. É legal ver o que esses caras estão falando. Essa valorização da igualdade é aquilo, da igualdade econômica, tá? Tanto o Graco Babeuf, que é o cara que organiza isso daí, que deu errado, viu? Os caras conspiraram, denunciaram, ninguém fez nada, foram presos e guilhotinados. Mas é uma fria, né, mano? O Graco Babeuf ainda, ele tentou se matar quando ele estava preso, né? Ele enfiou uma faca na cabeça e não morreu, foi guilhotinado com uma faca na cabeça, né? Esse cara, o Sylvain Maréchal, né? Tem um laser aqui, esse aqui, ó, é isso, Sylvain Maréchal, né? Ó que legal, uns fragmentos do manifesto dele, né? Ó, exigimos viver e morrer iguais, assim como nascemos. Queremos a igualdade real ou a morte, eis do que necessitamos. A Revolução Francesa foi apenas a mensageira de uma outra revolução muito maior, muito mais solene, que será a última. Você pega trechos do Marx e do Bakunin, e de quem vocês quiserem, mano, falando exatamente isso daí, sabe? Que um dia vai vir aquela revolução que vai ser a de verdade mesmo, sabe? Não foi essa revolução liberal burguesa, não. Então, na própria revolução, você vê o pessoal tentando ampliar o espaço na jaula, né? Vê o pessoal tentando ampliar o conceito de liberdade. Mais que isso, uma das limitações da Revolução Francesa, pensa só, por mais que ela seja importante na Declaração de Direitos Universais e tudo mais, é a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, né, que é o que vai inspirar a atual Declaração de Direitos Humanos, tá? Que a gente tanto valoriza e que a gente vê as pessoas tratando isso como lixo por aí, né? Enfim, é muito curioso, que o nome já diz, é Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, não da mulher e da cidadã. É uma revolução pensada e feita por homens, ou melhor, pensada por homens, porque participaram da revolução também inúmeras mulheres e exigiam uma ampliação da cidadania às mulheres também, coisa que o governo revolucionário da Revolução Francesa em nenhum momento concedeu. Enfim, detectando esses limites da revolução, nós temos, seja na Inglaterra, a Mary Wollstonecraft escrevendo a obra que para alguns seria o primeiro momento de exigência plena de igualdade entre homens e mulheres, segundo os conceitos do liberalismo, ou seja, a ideia dos mesmos direitos, né? A ideia da igualdade perante as leis, tá? Enfim, o primeiro momento que isso é reivindicado é na Inglaterra do século XVIII já. Ela está olhando para a Revolução Francesa e falando, está faltando alguém aí, hein? Nesses direitos aí está faltando alguma coisa. No mesmo momento, lá na própria França, né, a Marie Gauze, que tinha esse pseudônimo aqui de Olympe de Gouges, ela escreve a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã. Por quê? Porque no governo revolucionário não tinha mulher, e agora é para ter sim, tá? Um dos grupos mais atuantes da Revolução Francesa foi essa Sociedade das Cidadãs Republicanas Revolucionárias. Agitavam greves, agitavam revoltas, iam para a linha de frente guilhotinar a nobreza, tá? Foram declaradas ilegal e foram todas mortas, na Revolução mesmo, tá? Enfim, só para vocês entenderem que assim, essas pessoas aqui são elas que vão dar origem a toda aquela militância feminista que vem no século XIX.
seja as sufragistas em vários países, seja o movimento feminista que vocês quiserem. Qual que é a origem disso no mundo contemporâneo? Essas pessoas aqui, percebendo o quê? Percebendo que agora é uma nova época, que diferente do antigo regime, existe a possibilidade de gritarmos por igualdade e exigir isso plenamente, tá? E uma outra limitação da Revolução Francesa também, né? Se todos os homens nascem livres e são iguais perante as leis, então a negrada também é livre. Vejam só, é durante a Revolução Francesa que, de uma revolta de escravos, você vê uma guerra de independência fazendo a primeira independência da América Latina. Na verdade, a segunda independência da América, né? Antes do Haiti, somente os Estados Unidos haviam feito a sua independência. E surge uma revolta de escravos. Se todos nascemos iguais e somos livres de acordo com as leis, então a escravidão está errada, não é para ter escravidão. É muito fácil aos iluministas, aos caras da Revolução Francesa, brincar de liberté, égalité, fraternité, mantendo os escravos na colônia. Só que aí na colônia os escravos fazem a Revolução de São Domingos, que é o Haiti, antes era chamado de Ilha de São Domingos, e exigem essa igualdade de todos mesmo. E foi, assim, uma guerra muito louca, porque, a galera cortava a cabeça da população branca mesmo. Imagina o que é você ser o colonizador branco numa ilha em que 98% da população é negra, parda, enfim. Os caras dão mal, né? Ou seja, indo além dos limites da Revolução. Eu coloco isso pelo seguinte, seria um anacronismo da nossa parte olhar para a Revolução Francesa e falar que horrível, que limitada? Não. Os caras estavam lá esticando os limites da liberdade. Pior do que a Revolução Francesa, só o que havia antes dela, que era a dinastia absolutista no poder, sabe? Só que, já a partir da explosão da Revolução Francesa, vem essas possibilidades de falar de fim da propriedade privada, de direitos iguais entre homens e mulheres, direitos iguais entre brancos e negros. É o mundo contemporâneo que está colocando essas questões que até hoje são fundamentais para a gente, tá? Enfim, esse conceito de liberdade, de iluminismo, você já vê em alguns autores. No Diderot, por exemplo, falando, nenhum homem recebeu da natureza o direito de comandar os outros. Olha que importante isso daí, um cara falando no século XVIII, questionando o poder das nobrezas. A liberdade é um presente do céu e cada indivíduo da mesma espécie tem o direito de gozar dela, logo que goza da razão. Essa extrema valorização da racionalidade, não mais da religião. Mais do que isso, essa frase do Marat, era um dos caras mais radicais da Revolução Francesa, ela é mó legal. É pela violência que se deve estabelecer a liberdade. O momento requer a organização do despotismo da liberdade, ou seja, a liberdade tem que se impor de forma despótica para esmagar o despotismo dos reis. A liberdade nasce do fogo da sedição, né? Essa frase aqui, velho, sabe? Essa frase especificamente, a liberdade nasce do fogo da sedição. Isso aqui você pode colocar na boca de qualquer anarquista que funciona, porque é exatamente isso. Como que a gente vai fazer a liberdade? Chorando? Não, fazendo sedição, matando, revolta, né? Enfim. E é o Marat, o cara da Revolução Francesa, falando isso daí. Até para comparar, se liga só. É a frase mais famosa do Bakunin, defendendo o conceito de liberdade dele, tá? Basicamente, é nessa frase aqui, em um texto super longo dele, que ele fala, que ele publica depois lá do massacre na Comuna de Paris, né? E foi um texto que, ninguém teve acesso, foi publicado sem querer pelo Élisée Reclus, só alguns anos depois, né? O que ele fala dessa questão que a liberdade é sempre a liberdade coletiva, que esse papo de a liberdade do outro é um limite a mim, isso é um conceito do liberalismo burguês. O trabalho dele aqui é falar que a liberdade do outro estende a mim ao infinito. Esse conceito aqui que ele está falando, né, que é um dos pontos principais para pensar o que é o conceito de liberdade anarquista, isso é resultado direto do iluminismo, tá? E nem é essa a minha opinião especificamente. O próprio Chomsky fala isso daí. O Chomsky afirma exatamente isso daí, que as ideias de liberdade de Bakunin vieram do iluminismo. Se trata, afinal de contas, né, de ampliar essa mensagem humanista radical do iluminismo, tá? E ampliar em qual aspecto? Considerar que a liberdade que ele está falando também pressupõe o fim da propriedade privada dos meios de produção, tá? Ou seja, isso é para a gente entender por que o mundo contemporâneo nasce da Revolução Francesa e qual que é a importância dele, né? Se nós estamos aqui hoje nessa sala, se ninguém aqui é servo de ninguém, né? Se todos somos iguais perante as leis, se vocês estão tendo palestra com um negro, tá? Se a maior parte do público aqui é um público feminino, isso, quer queira, quer não, é resultado diretamente de coisinhas que foram surgindo do mundo da Revolução Francesa, tá? E, além da Revolução Francesa, nós temos também a Revolução Industrial acontecendo, tá? Inclusive aquele conceito
que os historiadores trabalham de dupla revolução, né? Ou seja, uma revolução ao mesmo tempo que acontece na política e na economia. Ao mesmo tempo que você vê o liberalismo burguês sendo instaurado por meio de guilhotinar a cabeça do rei, a revolução política, você vê o liberalismo econômico burguês sendo instaurado por meio da revolução industrial. Tá? Essa obra, depois vocês observam com mais detalhes, mas ela é super legal, que ela dá bem essa dinâmica aí do que é, sabe, o mundo da fábrica. Um mundo onde basicamente você não tem a luz do sol, um mundo onde você tem essas soldas super calorentas aí, né? Aqui esse canto é a parte mais legal que eu acho dessa obra, sabe? Que aqui você tem uma criança trabalhando, um pessoal meio que almoçando, um cara bebendo, por aqui tem um cara tomando banho também, o negócio é pavoroso mesmo, sabe? A fábrica é o seu útero a partir de agora, tá? Você mora aqui, você vive aqui, tá? É interessante que não dá para você ver o fim disso daí, é um negócio que vai para o infinito, o seu único horizonte estando aqui dentro é continuar aqui dentro, tá? É esse mundo do trabalho da Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial que, afinal de contas, vai conseguir, né, substituir o ser humano pela máquina, né? É esse processo de inovação tecnológica que vai impactar em tudo, é esse processo que vai substituir a força humana pela força motriz, que vai, afinal de contas, mecanizar, acelerar a produção de mercadorias. Na verdade, o conceito de revolução industrial é por si só simples, né? É essa aceleração e ampliação da produção por meio da substituição do homem pela máquina. Até hoje é assim. Se você pensar que um dia os caras fizeram mais produtos têxteis por hora com o tear mecânico. Daí um dia eles fizeram mais automóveis por hora com o Fordismo. Daí hoje a gente faz mais microchips por hora com a robotização. Enfim, é um conceito super simples. Só que vai alterar tudo. Só tudo, sabe? A gente não consegue dar um exemplo de qualquer coisa dessa sala, né, que não seja resultado de um processo industrializado. A gente não consegue ir lá fora e dar o exemplo de qualquer coisa que não seja resultado de um processo industrializado. Ainda mais na USP Leste, que é um solo radioativo aqui, tá ligado? E a gente vai cair os dread antes de acabar a palestra. Enfim, para onde quer que você olhe, você vê o resultado de uma civilização fruto da fábrica, da indústria. É o máximo pensar isso daí. É a revolução mais importante da história da humanidade desde a Revolução Agrícola, saca? Desde a Revolução Agrícola, lá em 15, 10 mil antes de Cristo, não acontecia nada tão importante a ponto de mudar a face do planeta Terra, mudar a forma como que o ser humano se organiza no planeta Terra. Se hoje em dia uma das discussões mais importantes para a nossa época, essa questão climática, ambiental, é resultado disso aqui também. E aqui que vai surgir esses movimentos contra o capitalismo. Em qual aspecto? Esses movimentos anticapitalistas, eles não vão surgir questionando apenas politicamente o liberalismo. Porque, olha, o conceito de liberdade, não é isso. Eles vão chegar nisso aí. Mas primeiro eles vão olhar e falar, meu amigo, essa riqueza que você está acumulando, você está fodendo um monte de gente aqui. Você está explorando uma galera. É dessa realidade que vai surgir a galera apontando o dedo na cara do capitalismo e falar, a gente quer fazer outra coisa, a gente quer se organizar de uma outra forma. Tá? Enfim... olha que interessante essa questão da Revolução Industrial. Novamente, alguns fragmentos aí de autores para entender os impactos disso, né? Primeiro, imaginem isso, gente. Na hora que a gente fala, por exemplo, do telefone, coisinhas básicas do nosso cotidiano, sabe? Telefone. A gente vai falando da possibilidade de comunicação em tempo real a longa distância, sem depender de um fio de telégrafo, tá ligado? A gente está pensando nessa ideia que a gente tem hoje, resultado da Revolução Industrial, que, bom, essa palestra pode ser transmitida para qualquer lugar do mundo, ao vivo, e todo mundo está se comunicando, sabe? Isso torna-se possível a partir da Revolução Industrial. Era uma coisa impensável. Se a gente está pensando no avião, bom, o ser humano agora ele consegue voar, né? Algo que era impensável um tempo atrás, agora ele voa, né? Se a gente está pensando no automóvel, o automóvel é o máximo, sabe? A origem desse apocalipse motorizado que a gente vive hoje é aqui. E a grande mágica é você colocar uma carroça na frente de todo mundo e falar, essa carroça aqui, essa charrete, ela vai andar sem nenhum animal puxar. Ela vai se automovimentar com um motor de explosão interna que os caras vão inventar na Revolução Industrial, movido a derivados de petróleo, que vai ser daqui também que eles vão começar a trabalhar com isso, e não precisa mais de nenhum animal.
Em vez de você comprar essa carroça com 500 cavalos, compre um motor de 500 cavalos. O mundo que a gente conhece está surgindo aqui, né? Eletricidade, fonógrafo, cinema, elevadores, essas tecnologias que vão começar a brotar para o mundo cotidiano de forma acelerada e simultânea. Isso é revolução industrial. Inclusive gerando, lembra, uma nova concepção de tempo. O Hobsbawm chama a atenção disso daí a partir do momento em que o passado como um todo, a pessoa que carrega muita experiência, ela pouco a pouco vai perdendo valor. Ao longo da história da humanidade, o grande sábio, o cara que sabe mais sobre nós, né? O cara que tem aquela experiência acumulada porque ele tem décadas de existência, esse era o cara mais pica de todos, o cara mais valorizado de todos. Agora não, agora ele é só mais um velho a ser descartado porque ele não tem condições de se adequar de forma acelerada às novas tecnologias da Revolução Industrial. Isso que a gente vive hoje é um tipo de operação mental, uma forma de lidar com o tempo e de valorizar inovações permanentes, incessantes e olhar para a questão da experiência e achar que não serve de nada, até porque se você está se tornando experiente agora, daqui a pouco vai ser obsoleto. Enfim, isso que a gente vive hoje é resultado do mundo da industrialização também, tá? É interessante que é uma alteração da forma como o trabalho era pensado. Como eu disse para vocês agora há pouco, como que o trabalho era pensado antes? Bom, era o trabalho que seguia o ritmo da natureza, ou seja, o dia começava quando o sol raiava e o dia acabava quando o sol se punha, né? No inverno, basicamente, havia uma redução da jornada de trabalho por conta de neve e de outras questões, né? Era um trabalho que muitas vezes seguia o calendário religioso, né? Em feriados religiosos, em determinados dias da semana, em determinadas épocas, ninguém trabalha, ninguém produz, e isso acabou. Isso acabou, sabe? Hoje, o dia começa quando você acende a luz e o dia acaba quando você apaga a luz. Se você não apagar a luz, não acaba o dia. Simples assim, né? Não há limite para o trabalho. Tá? É interessante que com a Revolução Industrial veio isso que a gente tem hoje, essa propaganda incessante que as tecnologias e as máquinas vão libertar o ser humano do trabalho. Só que, curiosamente, nunca se trabalhou tanto quanto a gente trabalha hoje. Tá? Houve uma época, inclusive, em que você trabalhava em um lugar específico. Trabalhar significava ir até algum lugar para desenvolver algum tipo de atividade produtiva, saca? Hoje não mais. Hoje, uma vez que você está conectado, mano, fudeu, você está trabalhando. Na hora que seu chefe chega e fala, resolve tal coisa para mim domingo à noite. Nossa, eu nem vi seu telefonema. Não, eu te mandei por e-mail. Eu nem vi, me viu sim, você está mentindo, sabe? Não tem como fugir. E não importa, não tem hora. E é interessante isso, né? Aquele economista da Unicamp, ele estuda bastante isso, o Márcio Postman, que ele fala, sabe, é um tipo de expropriação da mais-valia sangrenta, mano. Ninguém tá te pagando por esse a mais que você tá trabalhando em casa, resolvendo tudo no seu celular lá, tá ligado? Resolvendo tudo no seu computador, aquela planilhazinha de Excel de 1 milhão de... Você tem que... Ninguém tá te pagando por isso. É a exploração brutal mesmo, né? Enfim, há essa propaganda de que as máquinas libertam o ser humano do trabalho, só que nunca se trabalhou tanto e de forma tão precarizada. Não que o trabalho aqui fosse bom, viu? Às vezes eu leio esses caras que ficam pensando, porra, mano, um servo medieval, mano, isso é um trabalho bom, né? Um escravo tomando chicotada na colônia, isso é um trabalho bom, né? Não que o trabalho fosse bom, só que os caras conseguiram. O mundo industrializado burguês conseguiu deteriorar ainda mais as condições de trabalho, colocando as pessoas para ficar dentro de uma fábrica 17 horas por dia, para salários miseráveis, para ficar respirando aqueles vapores tóxicos das máquinas lá o dia inteiro, sem ver o sol e blá, 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 blá. Né? Ou seja, é o tempo humano, a partir de agora, sendo regido pelas máquinas, e não mais pelo corpo, por exemplo, né? Um dos pontos mais interessantes aqui, lembrem-se que é nessa época que o Brasil se torna o maior produtor de café do mundo, né? Ainda hoje 1/3 do café do mundo vem do Brasil e é justamente o café da droga para garantir a produção, né? A gente bem sabe que o capitalismo ele depende de drogas para sobreviver por conta do impacto que ele gera sobre o corpo humano, seja essas que vendem em farmácia, sei lá, Rivotril, Ritalina, Diazepam, essas coisas que vende, né, numa boa, seja aquelas que vendem num bar, tá ligado? Seja aquelas que você compra na boca, mano. É um sistema tão inumano que ele dá um baque tão forte que você precisa se dopar para aguentar, sabe? E no caso da produtividade capitalista, ela depende de café, de cocaína e de cigarro, sabe? Você vê os bilhões que giram aí em mercado financeiro,
ou em universo produtivo mesmo, é movido a café, cocaína e cigarro, né? No caso do café, é aquela droga para estimular o sistema nervoso central, para você aguentar mais um pouquinho e por aí vai, né? Enfim, tem tudo a ver com essa lógica aqui, do tempo humano sendo jogado fora, né? Em favorecimento do tempo das máquinas, tá? É interessante que nesse novo conceito de trabalho você vê essa ideia que assim, não importa o quanto isso custe para você, o quanto você se degrade, que você perca suas experiências, seus laços de comunidade, sua vida afetiva, familiar, não importa, você vai viver em função do seu trabalho, tá? Isso definitivamente não funcionava dessa forma antes do mundo da Revolução Industrial. E é o nosso cotidiano agora. A ideia de que a gente só consegue viver no tempo livre, sabe? Nas folgas, né? Viver nos espaços, viver nas fendas, nas janelas, tá ligado? Porque no mundo do trabalho não há vida, né? Isso é algo que é a Revolução Industrial que acaba introduzindo por conta dessa necessidade incessante de ampliação do lucro. Basicamente, se a gente está falando de revolução industrial, a gente está falando que o tempo da produção, a partir de agora, não é mais medido pelo tempo do camponês, pelo tempo do artesão. A partir de agora, a revolução industrial, o tempo é medido pela necessidade de ampliação e aceleração do lucro capitalista. Sendo assim, não há espaço para nada que não represente a ampliação desse lucro. Qualquer coisa que não signifique exatamente a ampliação desse lucro é deixada de lado. E o que nós fazemos todos os dias, nós que trabalhamos, é tentar sobreviver nos espaços, nas brechas que são possíveis minimamente, né? Basicamente é o fim do direito à preguiça, né? O Paul Lafargue lá que fala do direito à preguiça e tal. Mas não pode mais, não tem essa de ficar preguiçoso, né? O conceito de ócio que a gente carrega hoje, o ócio como sendo a vagabundagem, você é um lixo humano porque você está no ócio, né? O ócio como sendo não fazer nada, é uma subversão que a Revolução Industrial faz do conceito original de ócio, que na antiguidade o ócio era justamente o tempo que você tem livre para estimular a racionalidade, para pensar sobre as coisas, para entender melhor as coisas. Não. Agora isso, se você chegar para o seu chefe e falar que você não vai trabalhar amanhã porque você vai desfrutar do ócio, saca? Vai dar super errado. Por quê? Vai. Então, quando você voltar, vai no RH diretamente, né? Por quê? Porque essa ideia de não produzir, você vai ficar sem fazer nada, mas você não está fazendo nada, né? Mesmo no lazer, sabe? Mesmo no lazer das pessoas hoje em dia, ficar sem fazer nada, você se sente perder, puta, devia estar fazendo tal coisa, sabe? Devia estar lendo aquele texto, devia estar vendo aquele documentário, eu devia estar, sabe? Ficar sem fazer nada, mas pensando, é visto como, assim, perda de tempo, né? Isso é a partir, esse tipo de sensação que a gente tem até hoje é a partir da Revolução Industrial, né? Nessa nova forma de trabalho aí, vejam só, uma das obras mais interessantes aí do Balochek, mostrando essa pirâmide infinita de trabalhadoras, especificamente só mulheres, saindo de dentro da fábrica, todo mundo com aquele mesmo rosto de tristeza, padronizada. É a multidão do mundo contemporâneo, é a multidão da Revolução Industrial, sabe? Ninguém com um rosto de esperança, ninguém aí se beneficiando da meritocracia, tá ligado? Aquela sensação de tristeza e angústia permanente dos trabalhadores que sabem que amanhã eles voltam para a mesma coisa, e depois de amanhã também, e depois também, e é assim incessantemente até eles morrerem, né? Só para constar, acho que alguns já se ligaram nisso daí, é nessa obra aí que se inspirou essa obra, o Operários, da Tarsila do Amaral, né? Bem parecida mesmo, né? Mó barato, né? Enfim. Em todo caso é isso, é esse cotidiano de pessoas assim, iguais, e tendo esse trabalho explorado em benefício nunca deles, sempre de outros, tá? Uma outra questão também é essa questão do tempo moldado pelo relógio das fábricas, né? A ideia de que o seu tempo não é mais controlado por você. Alguém molda o seu tempo, alguém determina o que você vai fazer enquanto você estiver vivo. Se a questão é uma busca pela liberdade, vivendo no mundo do trabalho burguês, é impossível manter algum tipo de liberdade assim, sendo que você está permanentemente com o seu tempo controlado por alguém que determina o seu salário no final do mês, né? Esse tipo de situação é a situação com a qual os revolucionários vão tentar romper, porque sugar esse tempo, né? O tempo que deveria ser vida, na hora que ele se transforma em dinheiro, gera essa situação bem característica do mundo contemporâneo até hoje, tá?
E esse lance do espaço também, né? Que eu havia comentado no início, que tudo tem que ter uma utilidade. A ideia desse utilitarismo para qualquer coisa, sabe? Tudo tem que servir para alguma coisa. A ideia do não serve para nada, puta, mano, se não serve para nada, eu quero que se foda, né? Não traz nenhum tipo de benefício. Ele dá um exemplo aqui, né? Pegando um relato desse Howlett, né? Ele fala: o homem utilitarista do século XVIII transforma utensílios de madeira em um torno por diversão. Ele não consegue ver ali um pedaço de madeira, um tronco, não. Ele tem que transformar aquilo em alguma coisa. Ele tem que produzir, tem que pegar a matéria-prima e transformar em algo, né? Ele não se sente bem no meio natural. Ele tenta adequar o meio natural permanentemente às suas necessidades de produtividade, né? Enfim, ele vive em função de demonstrar e de vivenciar essa transformação incessante de tudo em algo que possa representar a produtividade, né? É uma nova relação com o espaço e também é uma nova relação com o espaço desse ambiente urbano. Como eu disse para vocês no começo, é agora que começa essa coisa dessa megalópole ensandecida. No mundo da industrialização, que começa a surgir coisas que não havia em nenhuma civilização da história antes, de 2 milhões de pessoas vivendo na mesma cidade. Isso era impensável.